Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou muito bem, só com saudade de cada um de vocês. E mais uma vez agradecendo ao Senhor por essa tarde maravilhosa de estarmos juntos, ainda que seja virtualmente. Mas eu quero dizer para vocês que com toda certeza isso é temporário. Nosso Deus está olhando por nós e vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Que bom que nós podemos nos encontrar para compartilharmos mais uma vez uma meditação, e eu acredito que seja para o seu coração. Antes de eu começar, antes de entrar no versículo que eu quero compartilhar com vocês, de Provérbios, do capítulo 18, o versículo 14, eu queria dar mais uma palavrinha com vocês. Eu quero falar daquilo que Deus falou ao meu coração essa semana também. Eu tenho passado mensagem, eu tenho ligado para as pessoas para saber como é que elas estão. E geralmente eu recebo uma resposta assim: eu estou aqui confinado. E o Senhor falou ao meu coração o seguinte: eu quero compartilhar contigo, meu irmão e minha irmã que está assistindo. Na realidade, não aceite isso como uma confinação, né? Porque o Salmo 91, no primeiro versículo, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí, esse versículo, quando eu estava conversando com Deus, me fez pensar o seguinte: na realidade eu não estou confinada, na realidade eu estou dentro da minha casa. A minha casa tornou-se o esconderijo do Altíssimo. Eu estou sendo guardada por Ele, eu estou sendo protegida por Ele. Ele tem guardado a minha saúde e com toda certeza Ele tem me dado a vitória. A vitória contra o perigo aí fora. Então eu quero te pedir uma coisa: não fale assim, eu estou confinada. Não, diga, eu estou guardada no esconderijo do Altíssimo e por isso eu posso descansar. Amém? E o que eu quero compartilhar contigo nessa tarde é sobre o Provérbios 18, capítulo 18, versos 14, que diz assim: a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças, mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse na vida. Amém? Então eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração sobre esses dois pontos que eu achei fundamental desse versículo, que foi a esperança e a força de vontade. Hoje nós vamos falar sobre a esperança, tá? Eu vejo que esse versículo aqui, eu coloquei aqui no meu caderninho de meditação, que esse provérbio, ele afirma o valor de saber enfrentar as dificuldades e sugere também que uma pessoa equilibrada emocionalmente e alegre pode criar resistência contra as adversidades. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora, tá bom? Então vamos lá. A esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer as dificuldades e as doenças. Esperança. O que é esperança para você? Para mim, esperança é uma virtude, tá? É uma virtude cristã que opera como recurso mental e espiritual para fazer frente ao futuro. E é justamente frente a esse futuro que nós estamos vivendo. Quem sabe você não está pensando assim, um futuro incerto, né? Um futuro duvidoso. Ainda mais que nós estamos vivendo esses últimos dias mais umas lutas e também mais umas reformas na nossa nação, algumas mudanças que têm talvez mexido com você, mexido com a sua alma, mexido com seu espírito. Mas eu quero lhe dizer, aquiete seu coração, acalme o seu coração, porque Deus está no controle de tudo. Tenha esperança, tá? E a esperança, ela nos faz enfrentar com otimismo e segurança o que está para acontecer. Então,
eu quero falar com você o primeiro pontinho dessa nossa meditação de hoje. O primeiro ponto é o seguinte: a esperança é uma virtude determinante na vida cristã, tá? Então, a esperança, ela é uma virtude e ela é determinante na nossa vida. Se nós queremos vencer, se nós queremos alcançar algum objetivo que nos está proposto no nosso coração, e com certeza no coração de Deus, nós precisamos ter esperança, né? Precisamos ter esperança de dias melhores, precisamos ter esperança de uma vida melhor, de uma saúde melhor, na nossa vida, no nosso físico, uma saúde melhor no nosso estado, uma saúde melhor no nosso Brasil, uma saúde melhor na nossa casa, seja a nossa saúde mental, seja a nossa saúde espiritual, seja a nossa saúde física. Nós precisamos ter a esperança como um fator determinante para isso, tá? E eu quero te levar àquilo que nos dá esperança, como está escrito aqui em Lamentações, tá? Lamentações de Jeremias, aqui no capítulo 3, nos versos 21, diz assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Então, o primeiro fator que eu vejo para que nós tenhamos uma esperança positiva, tá? E essa esperança nos dê vida e nos traga alegria, é que nós precisamos pensar nas coisas boas, né? Quero trazer à memória, alguma redação diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No que você tem pensado? Nós estamos tendo assim uma enchente de notícias, né? A gente abre a televisão, a gente está com o nosso celular e quando a gente menos espera são notícias que vão, é uma enxurrada de notícias. O que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está vendo. Isso faz diferença para que nós tenhamos esperança. Se de repente você se deter nas coisas ruins, com certeza a sua esperança vai se deteriorizar. Mas se você se detém nas coisas, nas notícias boas, de curas, de milagres, de que nosso Brasil tem um futuro de excelência, você vai ter uma mente saudável, uma mente sadia e com toda certeza isso vai refletir no seu físico. Eu gosto de ver o que tem em Provérbios 17, 22 e Provérbios 15, 13. Provérbios 15, 13 diz o seguinte, que deixa eu ler para você o que diz aqui em Provérbios 15, 13. Aqui. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Para você ver como é bom a gente ter esperança, porque a esperança nos dá alegria. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá contentamento, aquilo que nos dá prazer. Porque, como Provérbios 15, 13 diz, um coração alegre deixa o rosto mais bonito, um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Para que nós tenhamos essa disposição, para que nós tenhamos essa esperança, nós precisamos pensar nas coisas boas. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para você é justamente esse, tá? Ponto 1. A esperança é uma virtude determinante na vida cristã. E aí você vai lá para Lamentações, capítulo 3, versos 21, que diz: eu quero lembrar aquilo que me pode dar esperança na vida. E o ponto 2, que eu quero compartilhar com você, é: a esperança guarda a nossa mente, tá? Quando nós estamos cheios de esperança, nós também estamos cheios de fé, porque a fé, ela é associada à esperança. Inclusive, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra.
Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra, a nossa fé cresce e, obviamente, a esperança cresce com ela. Um homem de fé, uma mulher de fé é uma mulher esperançosa, é um homem esperançoso. Esperança que com toda a certeza de um futuro promissor. O Senhor fala na palavra dele assim: eu é que sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Lá em Jeremias ele fala sobre isso. Então, com toda certeza, um futuro certo, um futuro de paz, um futuro de vitória. E no segundo ponto, diz assim: a esperança guarda a nossa mente. E para que nós tenhamos uma mente guardada, protegida pelas coisas boas e agradáveis, Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, versos 8, justamente naquilo que nós devemos pensar. E eu quero deixar para você, justamente nesses dias, meu irmão, nesses dias, minha irmã, que a gente recebe tanta notícia ruim, que a nossa mente é bombardeada por coisas ruins, por medo, por pânico, por terrorismo, né? É uma pressão psicológica muito grande. Pense no que você deve pensar. Paulo também diz que nós devemos ver tudo. E eu digo para você, você pode ouvir tudo, ver tudo e ler tudo, mas retenha o que é bom. Retenha aquilo que vai lhe dar saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual, que tudo isso vai refletir no seu físico e você vai continuar saudável em nome de Jesus. Então, Filipenses 4:8 justamente nos ensina no que nós devemos pensar. E quando nós pensamos, nós falamos. A Bíblia diz que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então, pense o seguinte, Filipenses 4:8. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, que é nobre, que é direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Amém? E uma forma de nós louvarmos a Deus, queridos, é termos esperança nas suas promessas. Aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. E eu termino essa mensagem, essa meditação que eu estou compartilhando com você, dizendo: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E uma frase que está no meu coração, que Jesus falou lá em Marcos 5:36, ele fala para Jairo, e eu tenho falado para mim todos os dias, e eu quero que você acorde pensando nisso e repetindo isso. Não tenha medo, mas tenha fé. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima vez. E eu quero convidar você para amanhã, às 17 horas, estar atento para o nosso desafio sobre o panorama bíblico. O pastor Rafael passou um desafio que eu estou aqui já ouvindo aquela musiquinha e memorizando a musiquinha, viu? E com toda certeza, assim como eu já estou aprendendo, você já deve ter aprendido. Beijinho, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.